Olá pessoal, hoje eu vim apresentar para vocês o arquivo histórico do Museu Transgênero de História e Arte, que vocês podem acessar pelo ah.muta.com.br. Bom, o arquivo histórico do Museu Transgênero de História e Arte foi inaugurado com ineditismo ontem, no dia 12 de dezembro de 2022, e é o primeiro arquivo histórico transgênero museal do Brasil e além. Pela primeira vez na história brasileira, a população corpo e gênero variante pode contar sua própria história institucionalmente, em acervos arquivísticos museais, efetuando seus gerenciamentos, salvaguardas, preservações, pesquisas, educações e fruições. O acervo aborda vivências transgêneras, travestis, não binárias, intersexo, indígenas, LGBTQIAP+, e outras. O Arquivo Histórico Muta é um acervo arquivístico completamente gratuito, virtual e de fácil acesso, sendo composto de coleções de caráter misto, bibliográfico, artístico, fotográfico, científico, histórico e documental, de tipologia arquivística e museal, formulado com interesses e metodologias híbridas. O AH Muta foi inicialmente concebido por mim, Ian Habib, em 2021. Bom, a estrutura do arquivo histórico do Museu Transgênero de História e Arte é integrada pelo Programa de Produção e Preservação e Difusão Histórica, que é o PPPDH, pelo Programa em Educação, que é o PED, e pelo Acervo Digital, que é o AD. O acervo digital é composto pelo arquivo vivo, pelos acervos mutantes, pelos acervos de pesquisa e pelos acervos transcestrais. O destaque da inauguração está no arquivo vivo, no qual serão disponibilizados mais de 60 itens musealizados, alguns dos quais livres para todos os públicos. Os temas tratados serão pertinentes a toda a diversidade do envelhecer trans, transformismo, história dos movimentos LGBTQIAP+, ativismo, migração, cidadania, direitos humanos, aposentadoria, comunidade, família, religião, cidades, território, raça, etnia, deficiência e questões de saúde, e são úteis para pesquisas em áreas como direito, artes, ciências humanas e ciências da saúde. O apoio financeiro para o arquivo histórico do Muta foi o PROAC Museus 28 em 2021, e o apoio financeiro para a Associação do Arquivo Histórico Muta e para o Arquivo Histórico Muta foi pelo Fundo Elas Mais. E eu gostaria de apresentar para vocês hoje um pouco do site do AH Muta. Bom, inicialmente vocês veem aí um cabeçalho da cor branca e nós temos algumas informações nesse cabeçalho. Nós temos o início, que vocês podem ver a tela inicial do Muta. O que tem nessa tela? Bom, além de na parte esquerda nós temos o logo do AH Muta, né, que é formado por uma espécie de flor, né, da cor azul claro, um azul acinzentado, né? E na parte da direita nós temos um bonequinho que está dentro de um círculo rosa. Se vocês clicarem nesse bonequinho, vocês vão poder aí fazer o cadastro de vocês para acessar o Muta. Então, quer dizer, o Muta ele é feito de camadas de acesso. Então, tem alguns acessos restritos no Muta. Então, se vocês quiserem se cadastrar, vocês vêm aqui com o nome de usuário e e-mail para acessar o login de vocês dentro do AH Muta, né? Aí você pode entrar em contato com o Muta Brasil, mutabrasil@gmail.com, caso tenha alguma dúvida sobre o seu login, tá? Nesse acesso restrito, vocês vão encontrar itens que não são abertos, que não são livres para o público em geral, tá bom? Além disso, se vocês, no topo ainda, no cabeçalho branco, vocês podem ir no Muta e vocês vão voltar para o site do museu. O site do museu é o muta.com.br. Bom, se vocês voltarem para o site oficial do museu e vocês quiserem novamente acessar o arquivo histórico do museu, basta que vocês entrem na seção Arquivos e cliquem em Arquivo Histórico. Vocês caem direto na página do arquivo histórico. Além de vocês poderem acessar o site do Muta através do site do arquivo histórico, vocês podem clicar em Sobre
e descobrir um pouco mais sobre o arquivo histórico do MUTA. Aqui vocês têm informações, uma apresentação, a estrutura do museu e a ficha técnica, ou seja, todas as pessoas envolvidas em construir esse projeto. São várias, tá? Bom, além de vocês poderem ver um pouco mais sobre o arquivo histórico, vocês podem ver um pouco mais sobre a associação que vai ser responsável por cuidar, por gerenciar o arquivo histórico do MUTA. É uma associação sem fins lucrativos que está em fase de registro, tá? E aí vocês podem ver aqui um pouco mais sobre essa associação. Além disso, pessoal, caso vocês queiram fazer alguma doação ou querem saber mais sobre os processos de gerenciamento dos arquivos, nós temos um documento que precede, ele antecede as políticas do arquivo histórico, que são as diretrizes do AHMUTA. Aí veja, vocês podem acessar através do link no cabeçalho, diretrizes do AHMUTA, e vocês vão cair aqui num documento de aproximadamente 25 páginas, que foi criado por uma comissão de pessoas, tá? E que são elas, Caio Maia, Cosmos Benedito, Ian Guimarães Habib, Juno Nedel, Lino Gabriel Nascimento dos Santos. Essas pessoas, então, são a Comissão de Desenvolvimento das Diretrizes do Arquivo Histórico do Museu Transgênero de História e Arte, o AHMUTA, com auxílio também de Maiara Lacal, tá? E nós tivemos também um grande auxílio de Tony Boita e Jean Baptista. Além dessas pessoas, pessoal, vocês podem ver no documento de 25 páginas, né, uma série de protocolos que vai guiar, né, o recebimento de materiais no AHMUTA. Por que isso é importante, pessoal? Porque nós não temos ainda uma política de acervos no AHMUTA, né? A gente ainda não recebeu os financiamentos necessários para produzir esse documento, que é a política de acervos, que em breve será feito. Enquanto nós não temos essa política de acervos, nem o nosso plano museológico, nós temos aí as diretrizes que vão guiar o recebimento de qualquer documento, de qualquer material, né, que a gente vai receber aí de hoje para frente. Bom, ao lado das diretrizes do AHMUTA, nós temos o acervo digital. Olha que interessante. O acervo digital, pessoal, como vocês podem ver aí na tela, vocês podem ver uma imagem com uma série de prateleiras. Dentro dessas prateleiras tem aí objetos de diversos tipos, né? Então é como se fosse uma biblioteca digital, né, em que vocês podem acessar os itens musealizados pelo museu, né, que estão aí presentes nos nossos acervos arquivísticos. Então, inicialmente, nós temos o acervo digital, que tem, né, os 4 acervos de pesquisa, acervos transcestrais, arquivo vivo e acervos mutantes. São 4 acervos, né? E esses acervos, eles podem ser acessados pelo repositório digital, que é o Tainacan, que é um plugin que fica dentro do website do MUTA. Bom, aí veja, o arquivo digital, se vocês clicarem nele, vocês podem aí acessar os quatro acervos. O primeiro é o acervo mutante. Inicialmente, a gente ainda não abriu ele para a população, ele ainda está sendo construído. Os acervos mutantes, eles são produções experimentais do próprio museu, que incluem intangíveis, né? Então, na tela, vocês estão vendo uma espécie de flor em mutação. Vocês veem na direita uma flor e na esquerda outra flor. Na verdade, é a mesma flor em processo de mutação temporal, né? Uma referência a essa mudança que essa flor está aí produzindo ao longo do tempo. É como se você pudesse fotografar cada estágio de mutação de um determinado objeto. Então, são 2 flores e a gente pode inferir que é uma flor em mutação, tá bom? Aí veja, além dos acervos mutantes, a gente tem os acervos de pesquisa. Os acervos de pesquisa, eles são dedicados a pessoas pesquisadoras do próprio AHMUTA ou pessoas convidadas, né? E a gente criou esse acervo, pessoal, vocês podem ver aí que na tela tem um objeto cheio de pontilhados, né? É um objeto que dá a ideia pra gente de informação, de produção de dados, né? A gente tem uma forma repleta de pontilhados de várias cores, né? Então essa imagem ela mostra pra gente aí uma ideia de produção de dados. E aí veja,
Esses acervos, eles foram criados para aquelas pessoas que querem divulgar suas pesquisas dentro do Muta, sem necessariamente precisar doar os itens por Muta, tá? Então, quer dizer, essa ferramenta ela não obriga a doação, venda e empréstimo, e ela existe com os objetivos de promover uma maior circulação de memórias e dados sobre a população, corpo e gênero variante no Brasil e além, de criar maneiras rápidas e simples de difusão de materiais, prestando suporte à população, fornecer ferramentas museológicas, arquivísticas e legais para salvaguarda, pesquisa e difusão de bens culturais, formar redes de difusão e contribuição mútua entre pessoas pesquisadoras da população corpo e gênero variante no Brasil e além, incentivar a responsabilização pública coletiva, política e social pela formação e difusão de memórias de populações subalternizadas, exterminadas por processos de violências corporais e de gênero, lutar contra as restrições, as censuras, as dificuldades tecnológicas, as codificações de acesso, as seleções em benefício de documentos escritos e objetuais, desapropriações, tipologizações e violências simbólicas, direcionadas aos nossos arquivos e memórias. Garantir também o direito à memória, história e cultura, corpo e gênero variante. Para vocês contribuírem, cada uma dessas páginas tem um botão. E nesse botão tem as seguintes palavras: quero contribuir. Se vocês clicarem nesse botão, vocês vão cair em uma ficha de doação. Essa ficha de doação, ela vai orientar o processo de doação e vocês vão preenchendo elas até o momento em que vocês enviam um formulário e a equipe do Muta vai entrar em contato com vocês para verificar aí a possibilidade de recebimento desses materiais de doação, tá bom? A gente tem inicialmente 2 acervos de pesquisa cadastrados. O meu acervo pessoal, que é Ian Habib, e o acervo de Juno Nedel, que é também uma das pessoas responsáveis pelo arquivo histórico do museu. Juno Nedel fez a parte de tecnologia de informação e web design do nosso arquivo histórico, e também é historiador, é mestre em história, e também disponibiliza o seu acervo pessoal. Para vocês acessarem esses acervos, basta clicar no botão ver acervo, tá? E aí o site vai direcionar vocês para os acervos de pesquisa. Nesses acervos de pesquisa, vocês vão ver a foto da pessoa pesquisadora, nesse caso aí, a gente está vendo a minha foto, uma mini biografia e uma série de materiais que eu disponibilizei. Nesse caso aqui foram artigos, livros, tá? Sobre memória trans, museologia trans, né, e outros assuntos pertinentes ao arquivo histórico do museu. A gente pode acessar também o arquivo acervo de Juno. O site me direciona para o acervo de pesquisa de Juno, a imagem de Juno. Temos aí também a mini bio de Juno. E temos os acervos, os arquivos aí de Juno também são outros artigos, tá? Que são disponibilizados aí para a população. Isso também está em fase de expansão. Em breve vamos cadastrar mais pessoas. Se você quer contribuir, mande uma mensagem através do botão quero contribuir, tá? Não necessariamente você precisa doar o material. Às vezes você pode usar esse espaço para divulgar as suas pesquisas, tá bom? Bom, aí veja, nós temos, além dos acervos de pesquisa, os acervos transcestrais. Os acervos transcestrais, vocês podem ver aí a formulação de imagens que a gente tem, né? É uma série de objetos que remete aí a outras temporalidades. São vários objetos que eu diria que são mágicos, né? Tem cristais, tem transparências, tem esferas transparentes, né? Tem aí objetos que se referem à ideia de morte e vida, ou de quebra de fronteira entre morto e vivo, né? A gente está falando de uma ancestralidade trans, das pessoas trans que já nos deixaram, né? Então esses acervos, eles são dedicados a importantes personalidades, pessoas trans já falecidas, com suas biografias de vida também em ordem alfabética. Esse acervo também está em fase de produção. Ele ainda não entrou, mas em breve entrará aí pra gente, tá bom?
Então, alguns desses acervos estão presentes no Muta apenas como uma espécie de estrutura, né, para que eles sejam alimentados com conteúdos posteriormente, assim que recebermos mais fundos, né? Temos também o quarto acervo, que é o arquivo vivo. O arquivo vivo, pessoal, é o destaque da inauguração. É no arquivo vivo que vocês podem encontrar mais materiais. Aí vocês vão ver aí no arquivo vivo uma espécie de árvore repleta de líquens. Novamente, a gente está aí provocando os limites entre vivo, não vivo, orgânico, não orgânico, né? Essa associação entre múltiplas espécies e também a ideia de transespécie, que é a quebra de fronteiras entre inúmeras espécies, tá bom? Aí veja, o arquivo vivo, ele é uma tecnologia virtual de manipulação de memórias e dados, com curadoria compartilhada, criada para que pessoas transvivas possam se auto-arquivar e auto-musealizar, enviando seus próprios materiais. Então a própria pessoa doadora torna-se assim uma curadora, musealizando e enviando seus materiais. Como é que é feito isso, pessoal? Vocês podem clicar no botão Arquive-se. Esse botão vai levar vocês para um formulário. Nesse formulário você vai fazer a sua proposta de doação para o Muta, tá bom? É no mesmo formulário, basicamente. Então, muitos dos botões levam para esse mesmo formulário. Você quer, então, ver as coleções? Vamos lá, vamos ver as coleções. No momento, nós temos 4 coleções. Elas serão expandidas até 8, inicialmente. Aqui, vocês já estão vendo um botão, que é o Como Pesquisar. Vocês podem digitar qualquer coisa na ferramenta Buscar. Se vocês não sabem como pesquisar, vocês clicam no botão Como Pesquisar. Isso aqui é um botão, esse preto aqui é um botão. Vai abrir um pop-up que vai ensinar vocês a pesquisarem no arquivo histórico Muta. Aí no Buscar vocês podem digitar, por exemplo, travesti ou homem trans. Essa ferramenta de busca vai buscar não só no acervo digital, como em todo o nosso website, tá bom? Do arquivo histórico. Aí veja, um pouco mais embaixo nós já temos 3 coleções cadastradas por completo. A coleção de Keila Simpson, né, que você vê uma foto, que é uma foto de Keila Simpson vestindo uma blusa brilhante, preta, tá, com alguns tons de dourado. Keila tá com cabelo descolorido, loiro, e atrás de Keila tem uma escada. E do lado da foto de Keila nós temos aí a biografia de Keila. Aí nós temos também a de Fabiane Galvão. Fabiane Galvão tá com um cabelo ruivo nessa foto e tá com uma espécie de choker ou de gargantilha no pescoço e um vestido que tá aparecendo apenas do busto para cima, tá? Ao lado da foto de Fabiane Galvão, nós temos a biografia de Fabiane Galvão. E embaixo de Keila Simpson, nós temos a foto de Kelly Passos, que está vestindo aí um casaco branco, né, numa espécie de pelúcia ou de pele, né, na cor branca. Atrás de Kelly Passos, que está de pé, nós temos aí um ambiente que parece uma cozinha com móveis e uma cortina de abrir e fechar. Ao lado da foto de Kelly temos a biografia de Kelly. Pessoal, querem pesquisar as coleções? Por exemplo, vocês podem digitar aqui a palavra transformismo. E aí, quando vocês digitarem a palavra transformismo, vocês vão entrar em contato com todos os itens que têm a ver com a história do transformismo, né? Aqui muitos deles são de Fabiane Galvão, né? Que é uma artista transformista, tá? E aí vocês vão acessar todos os itens que têm a ver com essa tag, com essa etiqueta de busca, tá bom? Igual eu disse, cada item ele é tagueado com inúmeras etiquetas. A gente tentou colocar o máximo de etiquetas possível para maximizar, para amplificar a circulação desses arquivos. Então veja, por exemplo, vocês clicam em Keila Simpson, vocês vão acessar o acervo completo de Keila Simpson, tá? Aqui a gente está vendo uma imagem de fundo, né, que é uma imagem de inúmeras travestis num protesto que estava relacionado ao grupo gay da Bahia. A gente tem a foto de Keila num círculo, a biografia de Keila e abaixo disso uma série de itens, tá? Foram cadastrados inúmeros itens para Keila.
Alguns deles, por exemplo, Atrás lança jornal escrito por travestis, encerramento do projeto Tulipa, close de travesti, encerramento do 7º Entilides em Fortaleza, início do projeto Tulipa com todas as coordenações regionais. Cada um desses itens tem uma imagem, né, e um resumo, uma biografia do próprio item, né, um resumo da história desse item. Vocês clicam no item que vocês desejarem e aí vocês vão aqui, ó, entrar no item. Nesse item nós temos, além do documento, que nesse caso aí é um documento de jornal, é uma colagem feita pela própria Keila, da Folha da Bahia, e nós temos aí a identificação das características do objeto. Vocês podem aí ver que tem inúmeras informações de catalogação e tem também as informações contextuais. E também, igual eu disse, as tags. Então, quer dizer, se vocês digitarem anos 1990, esse arquivo, por exemplo, vai aparecer para vocês, tá bom? Então, quer dizer, aqui vocês acessam todas as informações que a gente conseguiu produzir até então sobre esse item, tá? Gente, é um trabalho de um processo que durou o ano inteiro, tá? Um processo longuíssimo de produção de dados sobre cada um desses itens. Para voltar, é só vocês clicarem aqui, ó, na telinha de clique para voltar. Mantenha pressionado para ver o histórico. Aí veja, voltamos, né? Voltamos para Keila Simpson. Aqui nós temos um filtro. Se vocês quiserem digitar as tags, vocês podem vir aqui, ó, para digitar as tags na parte da esquerda. Tá? Aí tem uma lupa, aí vocês digitam o termo que vocês querem pesquisar na lupa. Se vocês querem pesquisar por estados de conservação, querem pegar todos os itens, por exemplo, que são bons ou que são regulares, só clicar aqui, tá? Outra questão, identidade e subjetivação. Se você quer apenas arquivos que se referem a pessoas negras, vocês vão digitar aqui, ó, negras, uma categoria do IBGE, e vão colocar aqui, vai aparecer para vocês todos os arquivos, né, que tem aí essa tag, tá bom? O tipo de documento, vocês também podem utilizar na pesquisa, né? Aí veja, gente, são 3, então, os acervos, vocês podem ordenar eles também por data de criação e por título, tá? Aqui são os modos de visualização. Vocês podem solicitar que os itens sejam mostrados por cartões, né? Mas também por outras formas, como miniatura e tabela. Se você coloca tabela, por exemplo, você vai ver todos eles, né? Como se fossem numa tabela aqui. Então, é um após o outro, tá bom? Então, é basicamente isso. Nós temos, atualmente, no nosso acervo digital, no arquivo vivo, nós temos cadastradas essas 3 coleções e em breve nós chegaremos até 8, tá bom? Até o final do ano a gente vai conseguir produzir aí mais umas 2 coleções e em breve nós vamos cadastrar as outras, tá bom? E está sempre em expansão, novamente, dizendo que o intuito é que a gente possa ampliar cada vez mais essas coleções com o seu material. Então doe, é curadoria compartilhada, isso quer dizer que você pode ser também o curador do Muta, uma curadora do Muta, uma pessoa curadora do Muta. Você envia os seus próprios materiais, a nossa equipe vai avaliar esses materiais segundo questões jurídicas, legislações etárias, direito autoral, né? E a gente vai fazer todo esse processo aí com vocês de doação. E aí, gente, além desse acervo digital, nós temos a seção educação do Muta. Na seção de educação, a gente está vendo aqui uma árvore na cor azul, né, com os galinhos brilhantes também na cor azul claro, né? O PED tem como foco, na verdade essa árvore ela é uma árvore rizomática, assim, você não sabe aonde termina, onde começam os galhos, tá? Não tem a ideia de um tronco, não. É uma árvore mais rizomática, uma raiz rizomática, tá? O PED tem como foco o desenvolvimento de programas educacionais, divulgação científica, palestras, cursos, capacitações. Aí, gente, se vocês quiserem ver as atividades que estão cadastradas, são 4, sendo que nós demos 4 cursos
que estão cadastrados aqui, 3 já acabaram. Nós temos um que vai acontecer ainda no dia 23 de janeiro, que é com Nina Caetano. Mas nós já tivemos 3 cursos. Então vocês podem ver aí nas atividades de educação os 4 cursos até então cadastrados e no futuro outros cursos também que serão cadastrados. Aí, gente, além disso, no cabeçalho branco, vocês podem ver também produção, preservação e difusão histórica. Basta clicar e aí vocês vão ver uma série de cristais da cor verde, roxo, tá? E é o nosso programa em preservação e difusão histórica, né? Que é o programa que tem o objetivo de coletar os acervos do HMUTA, né? De gerenciar esses acervos. E que eles são compostos de acervos museais arquivísticos, que são incorporados através de tecnologias de produção de dados. O que a gente aceita? Fotografias, documentos, objetos digitalizados, panfletos, clippings. Lembrando que o MUTA é um museu virtual. Newsletter, correspondências, periódicos, impressos, dentre inúmeros outros. Vocês podem doar, tá? Todos os materiais têm que ser digitalizados, porque o MUTA é um museu virtual, tá bom? Então esse material que é coletado e que vira a integrar o HMUTA, ele vai também compor o acervo do MUTA, tá? Então, o PPPDH, ele vai criar ferramentas de difusão também de cada um desses itens obtidos. Para você enviar materiais, novamente tem um botão aqui embaixo, que é um botão de ficha de coleta. Qual a metodologia? A metodologia está escrita aqui. Ó, o PPPDH número 1, coletará itens a partir da ficha de coleta. Primeira coisa, entrar nesse botão ficha de coleta. Após a coleta, o PPPDH submeterá os itens à Comissão de Acervos do HMUTA e à Assessoria Jurídica do HMUTA. Em caso de consonância com a missão do Arquivo Histórico, de aprovação pela Assessoria Jurídica, o PPPDH passará os objetos pelo processo de musealização, promovendo sua documentação jurídica, organização, digitalização, registro, ficha catalográfica, disponibilização, conservação preventiva e restauro. É um longo processo, tá bom? Por isso que é tão demorado. 4. Após a aquisição e musealização, o PPPDH destinará todos os materiais às coleções que eles integrarão no acervo digital. Esse é o último passo, tá? Então até aí tem um longo processo que às vezes é bem demorado, mas é extremamente essencial, tá, pessoal? Além disso, temos um botão no cabeçalho no topo, que é o botão Doe para o HMUTA, que vai levar vocês para a mesma ficha, para o formulário de doação do MUTA. A gente está tentando facilitar também, que é enviar todos os pedidos de doação ou de contribuição para o mesmo formulário, tá bom? E a gente tentou fazer esse formulário da forma mais simples possível, para facilitar aí o contato com vocês. Além disso, tem um botão aqui, que é o último botão, que é o botão de contato, em que vocês podem enviar, né, mensagens aí para o MUTA, através do e-mail, Facebook ou Instagram. Melhor e-mail, que fica ainda mais direto, tá bom, pessoal? Bom, é isso, a gente fez um pequeno tour guiado e eu queria voltar para o início, porque eu não descrevi a imagem inicial do site, que é um jardim. Nesse jardim, vocês podem verificar um resumo de todas as outras imagens que eu já descrevi para vocês. Temos prateleiras com seres transespécie dentro, nós temos inúmeros objetos se movendo, cada um com uma velocidade, como uma esfera brilhante. Nós temos aí uma árvore com líquens também, é a mesma árvore que estava lá no acervo, que está aparecendo aqui. Então, quer dizer, os itens que estão aqui formam um jardim, e nesse jardim tem um resumo de todas as imagens que estão ali no acervo digital, né? Nós temos aí um objeto repleto de esferas que estão se movendo, né? Uma referência aí à produção de informação, né? À produção de dados. Nós temos aí uma lápide na parte de baixo aqui na areia, que é uma referência aos acervos transcestrais, mas é uma ressignificação dessa ideia de lápide, né? É uma lápide com um objeto mágico, como um objeto mágico. Nós temos nesse jardim também objetos mágicos, né? Nós temos alguns deles fincados na areia, em diversos formatos, redondos, pontiagudos, tá? E esse espaço, ele é da cor azul, azul claro, cinza, tem alguns tons de rosa também, tá? E é repleto de detalhes. Então, é uma produção de mundo, né? Vocês têm aí a ideia de uma produção de mundo, ou da produção de um jardim. A referência a um jardim vem da ideia de transjardinagem, que é uma das metodologias de produção do arquivo histórico.
né? E no centro dessa imagem, que é esse vídeo que está aí em movimento, nós vemos uma série de movimentos. Cada objeto está aí em uma velocidade diferente. É a ideia de uma coexistência temporal. Além disso, nós temos aí o botão de como pesquisar, novamente, né? Para que vocês possam aí aprender a pesquisar no acervo, que eu já ensinei aqui basicamente para vocês o principal. E temos alguns atalhos. O primeiro é o atalho de coleções, o segundo, o atalho de acervos de pesquisa e o terceiro botão, atividades formativas. Sempre que eu encosto o mouse, o botão muda para a cor vermelho, tá? Para indicar para vocês que ele está sendo clicado. Embaixo dele temos novamente uma ferramenta de busca. Gente, no final do site temos a nossa barra aqui de patrocínio. Doe para o Muta, dados para doações, as nossas chamadas abertas, que são permanentes, a primeira que é o arquivo artístico de dados e a segunda que é o arquivo histórico. Temos uma barra de acesso rápido, um apoio para o chão da Bia, que pede doações, e a organização Vicente Negrão Assessoria, né, que também é uma das nossas apoiadoras. Na barra final temos os nossos apoiadores financeiros, o PROAC Editais, o Fundo Elas Mais, o Purpurina Produções e a realização do governo do estado de São Paulo. Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que se empenham, né, por patrocinar financeiramente o Muta e também a todas as pessoas que têm doado para o museu. Isso vai fazer diferença na continuidade desse projeto, né, visto que em 2023 ainda não temos previsão de continuidade desse projeto. Queria solicitar então que vocês possam doar para o HMuta, pedir doações para outras pessoas, para que a gente consiga ampliar esse acervo e que para cada pessoa, cada uma de nós possa integrar também esse acervo, porque ele é nosso. Um grande abraço e até logo.